Boa noite, queridos irmãos, a paz seja convosco, louvado seja Deus por mais uma vez estarmos reunidos, através de live, mas reunidos. A paz do Senhor Jesus seja com todos. Normalmente às quartas-feiras é o pastor Luciano Miranda que costuma ministrar, de repente o pessoal de Jundiaí pode estar estranhando, mas ele acabou nos dando a oportunidade de poder trazer uma palavra aos irmãos. Talvez alguns ainda não me conheçam, faz um tempo que eu não vou aí. Sou pastor Valmir, pastor auxiliar aqui na nossa igreja aqui em Taboão da Serra. E espero que Deus possa usar a minha vida para falar com você que está em Jundiaí e também com aqueles que estão aqui em Taboão da Serra, aos quais a gente tem contato aí durante a semana. Que Deus possa falar ao teu coração, possa trabalhar a sua vida, porque a verdade é que é para isso que nós nos reunimos, para adorar, louvar, bendizer o nome do Senhor, certos e convictos de que Deus tem uma palavra ao nosso coração. E é tudo que nós precisamos, Deus falando conosco. Ele nos ajuda, Ele nos sustenta, Ele nos faz olhar para as coisas de uma forma diferente. Na palavra dEle, na presença dEle, nós somos fortalecidos, ajudados. Então é um momento que eu creio que, apesar de ser uma live, nós podemos desfrutar de uma forma toda especial, porque é Deus que vai falar com você, é Deus que vai trabalhar a sua vida. Eu poderia dizer quem sou eu, meu irmão, para fazer alguma coisa, mas creio num Deus que tudo pode, e mesmo à distância, Deus quer nos abençoar nesta noite. Então nós vamos orar, desde já agradecendo ao Senhor por esta oportunidade, e pedindo a Deus que fale ao nosso coração, trabalhe as nossas vidas, para que sejamos alimentados no nome de Jesus. Querido Deus e amado Pai, nós te louvamos, Senhor, nós te bendizemos e te agradecemos por mais esta oportunidade de estar na tua presença, de poder louvar, de poder bendizer, de poder engrandecer o teu nome, de poder, Senhor, a tua palavra ministrada aos nossos corações. Nós reconhecemos, Senhor, que precisamos do Senhor agindo, operando, se manifestando em nossas vidas. Fale conosco nesta noite, Pai, e o teu nome, somente o teu nome, seja louvado, seja engrandecido, em o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Bom, meus irmãos, é claro que é uma das coisas que muito tem sido comentadas por esses tempos, que são essas dificuldades que a gente está vivendo, que a gente está passando. É um momento de grande, como que eu posso dizer, de grande temor por parte das pessoas com tudo isso que está acontecendo. E de todas as formas eu acredito que Deus tem trabalhado através das pessoas que Ele tem usado para ministrar a palavra, para que a gente tenha em nosso coração a convicção que Deus sabe de todas as coisas, que Ele quer nos fortalecer, nos ajudar. Então é um tempo onde mais do que nunca a gente precisa buscar ao Senhor, não que antes não precisasse, mas às vezes Deus precisa usar algumas situações ou usa algumas situações para a gente poder entender que há um propósito, ou poder sair da nossa comodidade, ou até mesmo realmente chegar à conclusão, eu preciso buscar mais a Deus, porque as coisas à minha volta estão passando, estão acontecendo, e na verdade o que eu preciso é do Senhor agindo na minha vida. Então eu queria trazer uma mensagem hoje falando a respeito de algo que é muito comum a gente ouvir, a gente conversar com algumas pessoas, que às vezes vêm trazer a nós o que está acontecendo. O título da mensagem é Superando o Cansaço. O cansaço é algo que tem feito parte da vida de praticamente todos nós, no que diz respeito principalmente ao cansaço físico, Eu acredito que muitos de vocês, se não praticamente todos, estiveram trabalhando hoje e realmente há trabalhos que a pessoa acaba cansando mais fisicamente, outros mentalmente, mas o cansaço vem sobre o corpo físico, mas isso se resolve a partir do momento em que você tem uma boa noite de sono ou tira umas férias, para que você possa descansar o corpo e a mente. Mas também há um outro tipo de cansaço, dentre outros, que é o cansaço da alma. É aquele momento onde, pelas coisas que às vezes acabam acontecendo à nossa volta, a gente começa a se questionar se vale a pena continuar fazendo algumas coisas. Se vale a pena a gente continuar mantendo uma posição.
Porque é comum as pessoas que estão fazendo algumas coisas, elas terem em sua mente o seguinte: eu faço esperando que venha um resultado, que eu alcance aquilo que eu gostaria. E no que nós vamos falar aqui, vamos pensar, por exemplo, fazer o bem. Às vezes a gente fala assim: poxa, eu faço bem, eu faço bem, eu faço bem, e de repente parece que eu não obtenho o retorno em relação àquilo que eu estou fazendo, ou de certa forma a gente pratica o bem e de certa forma as coisas que acontecem à nossa volta parecem todas estar contra nós, parece que a situação fica ainda pior. E isso não é diferente com algumas pessoas que estão na casa de Deus, que falam: eu tenho lido a Bíblia, eu tenho ido para a igreja, eu tenho orado, e parece que as coisas não acontecem na minha vida. E muitos dizem: pastor, ficou até pior. Parece que quanto mais eu oro, né? Isso você já ouviu bastante vezes. Quanto mais eu oro, quanto mais eu leio a Bíblia, parece que as coisas ficam mais difíceis. E aí a nossa alma, o nosso íntimo parece que vai se abatendo, e a gente vai começando a se questionar: será que vale a pena isso que eu estou fazendo? Talvez a gente olhe para o lado e veja as pessoas fazendo coisas erradas, coisas abomináveis e se dando bem. E a gente fala: puxa vida, eu tenho lutado tanto, eu tenho batalhado tanto, e por que as coisas não acontecem na minha vida? Por que comigo é assim? Por que tem que ser assim? É um momento em que muitas pessoas param e ficam se perguntando, e algumas até desistem. Chegam a uma conclusão: eu não vou fazer mais, já que parece que Deus não quer me abençoar, ou Deus tem preferência por outros. Coisas desse porte vão passando na nossa mente, na nossa cabeça, e muitos acabam até desistindo, se abatendo, se entregando. Eu preciso dizer a você, vamos ler no livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 9, é uma instrução do apóstolo Paulo. Ele diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Olha o finalzinho: se não desanimarmos. Ele está deixando claro que a gente não deve se cansar, né? Ele está falando: e não nos cansemos. É porque, na verdade, chega esse momento na vida do ser humano, e principalmente também na vida daquele que serve a Deus, de repente desanimar, se cansar daquilo que está fazendo, por não ver ou por não conseguir obter os resultados que ele gostaria. Talvez você seja alguém que esteja orando há muito tempo por alguma coisa. Talvez você esteja na igreja, de repente há um bom tempo, e um irmão que chegou ontem, ou que chegou 1 mês ou 2 meses, já recebeu até mesmo aquilo que você estava esperando de Deus. E aí a gente começa a se questionar: Deus, mas como funcionam essas coisas? A verdade é que nós não devemos nos cansar de fazer o bem, ou seja, de fazer a coisa certa. Porque Deus nos instrui a fazer isso. Deus, ele é conhecedor de cada uma das nossas vidas, e eu gosto de dizer também que a vida com Deus não é uma forma matemática, onde a gente faz uma coisa aqui e já acontece ali no momento seguinte. Pode até acontecer, mas talvez não seja com todos. O que a gente precisa ter em mente é esta oportunidade que Deus nos dá de poder fazer o bem, de poder fazer a coisa certa, independente do que as pessoas ou o mundo pode pensar. E Paulo está falando isso no livro de Gálatas: não se canse de fazer o bem, porque ao tempo determinado você vai colher. Então, não é uma questão do momento em que eu quero ou do momento em que eu acho que tem que acontecer. A promessa de Deus é que vai acontecer na nossa vida. O importante é que a gente não se canse, não venha se abater no nosso íntimo e deixar de fazer aquilo que Deus espera de nós. A grande verdade, quando a gente para pensar, meu irmão, talvez a gente não seja merecedor de nada. E às vezes a gente acaba agindo como alguém que merecesse. Mas é pela misericórdia, é pela graça do Senhor que está sobre as nossas vidas, que Deus tem nos abençoado. E tem nos dado palavras como essa para que a gente não desanime, para que a gente não se abata, não se questione se vale a pena ou não fazer a vontade de Deus. Então eu quero entrar num outro texto, falando a respeito um pouquinho da vida de Davi, que todo mundo conhece. Eu quero ser bem breve para falar sobre isso. Está lá no capítulo 30 de 1 Samuel, no verso 1. Essa palavra nos dá margem, nos dá referência de que vale a pena você servir a Deus, de que vale a pena você
permanecer no propósito, de que vale a pena você fazer o bem, porque você vai colher. Eu te digo nesta noite, você vai colher. Diz assim: quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclag, e no terceiro dia os amalequitas tinham atacado o Neguebe e Ziclag, e haviam incendiado a cidade. Levaram como prisioneiros todos os homens que lá estavam, as mulheres, os jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo, quando prosseguiram seu caminho. Ao chegarem a Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres, filhos e filhas haviam sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ahinoam de Jezreel e Abigail de Carmelo, a quem fora mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado. Olha o que aconteceu com Davi. Pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, seu Deus. Amém? Olhando para esse texto aqui haviam se passado mais ou menos 13, 14 anos que Davi tinha sido ungido. E eu acredito que a maioria de nós conhece a história. Davi era o filho de Jessé, que cuidava das ovelhas de seu pai, que foi achado pelo Senhor para ser rei no lugar de Saul. Deus se alegrou quando achou Davi, por isso determinou que ele fosse ungido rei. Mas a palavra vai nos revelar lá pelo capítulo 16, que Davi foi ungido, mas não virou rei no outro dia. Davi foi ungido rei, mas não virou rei no outro dia. Ele agora entra debaixo do favor de Deus. Nós estamos debaixo do favor de Deus, da graça de Deus, do favor imerecido às nossas vidas. Então, a palavra não vai dizer que Davi quis ser rei, que Davi pensou ser rei, mas Deus o achou e quis colocá-lo como rei. Foi da vontade de Deus colocá-lo nesse posto. Então Deus começa trazendo sobre ele a primeira coisa, a unção. Trazendo sobre ele algo da parte do Senhor, porque no momento em que ele foi ungido, a palavra vai dizer: e o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. E eu me lembro de uma mensagem que eu preguei há muito tempo atrás, a vida de Davi nunca mais foi a mesma. Então Davi começa uma escalada linda, bonita, né? Ele vai lutar com o gigante Golias, vai lutar uma luta que nem era sua, mas vai lutar com o gigante Golias, vai prevalecer, vai vencer. Davi vai ser aquele que vai ser chamado pelo rei para tocar harpa, porque Saul era atormentado por um espírito maligno, e quando Davi tocava a harpa, aquele espírito se retirava. Davi vai passar a ser alguém importante no reinado de Saul, vai obter muitas vitórias, muitas coisas vão acontecer. Só que num dado momento, Saul começa a ter inveja de Davi. E isso acontece muitas vezes quando a gente está no topo, saiba disso. Às vezes quando a gente atinge um determinado patamar na vida, as pessoas começam a observar o que está acontecendo e acabam até nos invejando. E a inveja de Saul o levou a pensar o seguinte: eu tenho que dar fim nesse cara. Então Davi está no auge, mas agora Saul tem o intento de dar fim à vida de Davi. E ele tenta, colocando Davi à frente de algumas batalhas, de algumas lutas, imaginando: esse cara vai morrer, esse cara vai perecer. E toda vez que Davi saía para lutar, Deus era com ele e Davi prevalecia, porque ele está debaixo do favor de Deus. Deus o está abençoando. Então, Saul, vendo que o seu plano não dava certo, ele vai tentar algumas coisas diferentes. Num dado momento ele vai estar lá possuído por aquele espírito maligno, vai jogar uma lança contra Davi, vai tentar matá-lo, mas nada está dando certo, porque Davi está debaixo do favor de Deus. Quando eu e você estamos debaixo do favor de Deus, estamos guardados por Ele, para que Ele nos conduza ao local que Ele mesmo determinou. O caminho que Davi está trilhando é aquele que foi traçado por Deus. Talvez possa parecer estranho esse caminho que Deus está fazendo você trilhar para te colocar aonde Ele te prometeu, mas é o caminho que você precisa seguir. Então, agora Saul está com uma inveja danada de Davi, Davi vai prevalecendo, o povo vai
como que eu posso dizer, gostando cada vez mais de Davi, e Saul fica inquieto por isso. E agora, né, num dado momento ele vai tentar matar Davi vai fugir, ele vai sair fugido. E aqui a gente começa a pensar como são as coisas. Como eu falei, a vida com Deus não é uma fórmula matemática, muitas coisas podem acontecer. E Davi sai fugido de alguém que foi ungido rei, agora ele faz tudo certo, né? Quero salientar isso, Davi estava fazendo tudo certo. Porque esse é um pensamento também que a gente tem. Meu Deus, eu estou fazendo tudo certinho, por que essas coisas estão me acontecendo? Meu irmão, a gente precisa entender o poder de Deus que está sobre nós, o Espírito Santo do Senhor que está sobre nós. É para que a gente prevaleça e o nome do Senhor seja glorificado. Toda luta que você vence é o nome do Senhor que vai ser glorificado, não é o meu, não é o seu. Nós não somos merecedores de sermos glorificados, exaltados. Se Deus quiser nos exaltar, que assim seja. Mas todas as vitórias que nós temos é para glorificar o Senhor, é para exaltar o nome do Senhor. É isso que a gente tem que ter em mente. Mas agora a gente está vendo um Davi fugindo, um Davi sendo perseguido por questões que nem ele consegue entender. Porque muitas vezes ele vai dizer ao próprio Saul, a Jonatas, poxa, mas o que eu fiz de errado, né, para que isso me acontecesse? Por que essa perseguição? Eu sempre defendi o rei, eu sempre fiz a coisa certa, eu não fiz nada que o aborrecesse e agora ele está me perseguindo? Talvez, meu irmão, a gente não encontre explicação para muita coisa, saiba disso. Mas ficar se questionando não vai resolver. Ficar se perguntando o porquê das coisas nunca vai resolver. O que resolve é você permanecer, né, firme com Deus, independente do que possa acontecer, seja explicável ou não. Porque talvez algum de vocês possa estar vivendo um momento como esse, algumas coisas acontecendo e você olhando para você mesmo e dizendo, poxa, mas eu estou fazendo tudo certinho. E aí a gente passa a dizer o seguinte, porque eu estou fazendo tudo certinho, eu mereço A, eu mereço B, eu mereço C, eu vou pregar sobre isso na próxima oportunidade. Não somos merecedores. Mas o que importa é que nós estamos debaixo do favor de Deus. Isso é o que importa. Você e eu estamos debaixo do favor de Deus. Então Davi é perseguido, Davi vai ter que se esconder numa caverna. Davi vai encontrar lá 600 homens, né, que na verdade são homens que estão descontentes, homens que estão endividados, homens que estão vivendo algumas situações. Mas Davi ali consegue colocar para eles, Deus tem falado muito comigo nisso, vai falar sobre a unção que Deus colocou sobre ele, vai falar o plano de Deus para a vida dele, e aqueles homens vão aderir a Davi, vão se tornar ali guerreiros com ele, vão lutar com ele. Então Davi agora está numa caverna, o cara que foi ungido para ser rei, está numa caverna, fugido, sendo perseguido. E não pense você que Saul parou de persegui-lo. Saul queria matar Davi, dar um fim à vida de Davi. Mas Deus o estava guardando. Davi está debaixo do favor de Deus. E Deus guarda aqueles a quem ele tem o seu favor. Então, chega um momento em que, em 1 Samuel, capítulo 24, verso 3, no 1 Samuel, capítulo 26, 7, olha o que vai acontecer. Davi, numa caverna, vai estar com o seu exército escondido, sendo perseguido por Saul. Saul vai naquela caverna fazer as suas necessidades, e quem está lá? Davi e seu exército. Davi, ele vai ter a oportunidade para resolver o problema com as suas próprias mãos. Aí eu volto lá no começo. Quando a gente se cansa e começa a se questionar se vale a pena, muitos acabam falando o seguinte, eu vou resolver na minha força, eu vou resolver do meu jeito. Davi estava tendo a oportunidade agora para matar Saul. Inclusive os seus companheiros vão dizer, Saul está aí, ó. Davi está aí, nas suas mãos, agora é só você resolver o problema. Mata ele, você se torna rei, está tudo resolvido. O caminho mais fácil. Mas Davi, em seu coração trabalhado pelo Senhor, vai pensar o seguinte, não. Ai de mim, tocar no ungido do Senhor. E talvez para aqueles homens que estavam com ele, foi estranho ouvir isso. Foi estranho pensar dessa forma.
Poxa, o cara agora está tendo a oportunidade de resolver tudo e de repente fala que não vai matar o rei Saul. Isso continuar sendo perseguido, continuava correndo risco de vida, podendo ser morto. Então, olha o que acontece. Ele não matar Saul significava continuar vivendo aquele momento que ele estava vivendo, ou seja, fugido e continuar fugindo. Mas Davi chega à conclusão: eu estou debaixo do favor do Senhor. E uma vez debaixo do favor dele, é ele que vai conduzir todas as coisas e não eu. Então, é por isso que a gente precisa se localizar no que diz respeito à palavra de Deus, porque há como que eu posso dizer, um jargão que uma igreja de Minas usa que eu acho interessante, né? A Bíblia, ela diz, né? Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Então, dentro da palavra de Deus, a gente precisa só se localizar, ou seja, se nós vamos continuar certos e convictos do favor de Deus sobre a nossa vida, independente do que aconteça à nossa volta, ou se nós vamos resolver com as nossas próprias mãos. Porque uma vez que você sai debaixo do favor de Deus e você vai no seu próprio esforço, eu não vou dizer que você não vai conseguir nada, né? Porque algumas coisas você pode conseguir, por que não? Né? Mas eu garanto para você que você terá muito mais dificuldade, que talvez você não consiga lidar com muitas situações, mas debaixo do favor de Deus não. É Ele que estará conduzindo você, é Ele que estará fortalecendo você, é Ele que estará dando uma palavra de ânimo para você, é Ele que estará dizendo, você vai chegar. Porque uma vez que eu saio do favor de Deus, debaixo do favor de Deus, e entro na minha própria força, talvez eu possa até alcançar, mas eu posso ter grandes problemas. Quer um exemplo? Quando Abraão sai da sua terra e da sua parentela para viver a promessa de Deus, ele está saindo debaixo do favor de Deus, da promessa do Senhor. E andar debaixo do favor de Deus é ter a certeza do cumprimento da sua promessa. Mas como você bem conhece a história, num dado momento, Abraão tenta resolver na sua própria força. Abraão tenta resolver do seu próprio jeito. Ele aceita, né, uma opção dada pela sua mulher para ter o filho com a escrava. Ele tem um filho. Mas esse filho, né, ou seja, essa circunstância, isso que ele tentou fazer, só lhe trouxe problemas. Por quê? Quando eu saio debaixo do favor de Deus e tento resolver na minha força, mas também posso ter grandes problemas. Então, o que Deus não quer é que você saia debaixo do favor dele, que você resolva na sua força, que você se questione se vale a pena ou não. Olha o que está acontecendo com Davi. É uma referência para nós. De pararmos e pensarmos, Davi está sendo perseguido, é o momento onde ele poderia dizer, quer saber, eu já fiz tudo certo, eu fiz tudo que agrada ao Senhor, eu recebi a unção, ele falou que eu ia ser rei, mas e aí, cadê? Talvez tenha muito crente falando, né, dessa forma, Senhor, e aí, cadê? Eu estou fazendo tudo que o Senhor quer, estou fazendo tudo que o Senhor manda, e às vezes a gente coloca como sendo merecedor, né, como sendo aquele que a coisa tem que acontecer do jeito que eu penso, do jeito que eu quero. Vida com Deus não é fórmula matemática. Vida com Deus, aleluia, é ter a convicção, é ter a certeza de que Ele vai fazer. Né? Não cabe a nós se preocupar com o tempo das coisas, mas cabe a nós fazer a vontade do Senhor. Como disse lá em Gálatas 6. Né? A gente não deve se cansar, porque ao tempo determinado as coisas vão acontecer. Mas o que a gente não consegue lidar é quando as coisas acontecem justamente ao contrário, o que está acontecendo com Davi. Então ele tem a oportunidade de resolver o problema, de matar Saul. E não uma vez, mas 2 vezes. Numa segunda vez, o exército de Saul, né, está num determinado lugar. Davi vai descer com um dos seus guerreiros a esse lugar. Deus vai colocar um sono pesado nessas pessoas. E Davi vai pegar a lança e a jarra de água de Saul. E vai sair dali. Mas ali o soldado que estava com ele, o guerreiro que estava com ele, disse, Davi, esse é o momento, vamos matar Saul, e aí está resolvido o problema. Mas mais uma vez Davi diz o seguinte, eu não quero agir na minha força, eu quero continuar debaixo do favor de Deus. Ele é ungido do Senhor, se ele está fazendo errado ou não, não cabe a mim julgar ou achar que sou mais ou sou menos do que ele. Mas cabe a Deus julgar. É por isso que a nossa vida, meu irmão, ela precisa ser pautada na palavra de Deus, porque é Ele que julga todas as coisas. Né?
Então não há como a gente dizer que somos mais ou menos merecedores. Como eu coloquei o exemplo, de repente você está há muito tempo na igreja e chega um irmão com um mês, com uma semana, recebe justamente o que você queria receber. Aí a gente fica pensando, poxa, mas não é justo. Meu irmão, nós estamos debaixo do favor de Deus e é isso que importa. Se o irmão está sendo abençoado, se alegre com ele, glorifique a Deus, mas pense o seguinte: se Deus abençoou ele, certamente Deus vai me abençoar também. Se Deus fez na vida dele, certamente Deus vai fazer na minha vida também. Mas tudo que Deus espera é que você continue andando debaixo do favor dele. Então Davi tem duas oportunidades para lidar com Saul, para dar fim à vida de Saul, mas ele não faz isso. Ele anda debaixo do favor de Deus, porque ele está certo que não poderia fazer aquilo, que aquilo não era a forma correta de agir. Ele poderia ser a pessoa a dizer, poxa, eu fiz tantas coisas e agora está nas minhas mãos, vou resolver. A gente brinca, que há um tempo atrás se pregava muito sobre isso, que a gente coloca nas mãos de Deus as coisas e depois vai lá e tira das mãos de Deus, querendo resolver do nosso jeito. A gente precisa permanecer sempre crendo em Deus, meu irmão. Porque muito mais pelo que a gente crê do que pelo que a gente faz. Entende isso? É muito mais pelo que você crê, não pelo que você faz. Porque a partir do momento em que você faz alguma coisa, talvez você se sinta merecedor, talvez você ache, não, agora Deus tem que fazer na minha vida. Mas é muito mais porque você acredita. É muito mais do que você crê. Porque Jesus já nos abençoou. Eu quero pregar uma mensagem partindo disso. Não é que Deus vai nos abençoar, nós já fomos abençoados por Deus. Mas através da fé, através do crer, nós trazemos a realidade e as bênçãos de Deus para nós. Houve um tempo na antiga aliança, que para receber alguma coisa, o povo tinha que fazer alguma coisa. Mas na nova aliança você crê. Pastor, quer dizer que eu não vou fazer mais nada? Não é nada disso. Porque aquele que crê faz a vontade do Senhor. Então é muito mais por aquilo que você acredita. Crer no invisível, naquilo que não está diante de você. Então Davi, ele se mantém. E ele não resolve do seu jeito. Ele continua debaixo do favor de Deus. A situação de Davi se complica tanto que sabe onde ele vai parar? Na terra do seu antigo inimigo. Porque quando ele lutou com Golias, Golias pertencia aos filisteus. E ele vai se abrigar justamente na terra dos filisteus. O rei dos filisteus vai ceder a ele uma terra, Ziclag, onde ele vai viver com a sua família e os seus guerreiros também com as suas famílias. Num determinado momento, eles vão travar uma luta, os filisteus com o povo de Israel, com Saul e seu exército, e Davi vai guerrear junto com os filisteus. Mas aí, quando eles estão lá diante da guerra, para iniciar a guerra, o pessoal, os filisteus, disse, é melhor que Davi não lute conosco, ele pode nos trair, ele pode nos abandonar. Então o rei vai dizer, olha, Davi, pega o teu exército e volta lá para Ziclag e fica lá. E aí nós chegamos no capítulo 30, onde eles chegam e encontram aquele cenário, a cidade totalmente devastada, as suas famílias não estão ali, os seus bens não estão ali, tudo destruído. E de repente, como nós lemos lá no versículo 3, ao chegarem a Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres, filhos e filhas haviam sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz por não terem mais forças. É claro, meu irmão, que diante de um cenário como esse, quem não ficaria desesperado? Quem não iria chorar? Quem não iria lamentar? E mais do que nunca, viria aquele pensamento, poxa Deus, eu fiz tudo certo, Senhor. Talvez podemos dizer que o erro que Davi cometeu aqui foi não ter deixado alguns soldados, uma parte do seu exército, guardando a sua família, guardando ali os familiares dos seus guerreiros. Talvez podemos dizer que esse foi o erro dele. Mas ainda assim, talvez ele possa ter olhado, Senhor, o Senhor me deu unção, eu derrubei gigante, eu fiz isso, fiz aquilo, onde eu vim parar? Então esse lamento, ele é compreensível, mas eu tenho que dizer para você, a gente pode lamentar algumas coisas que acontecem, mas a gente não pode permanecer no lamento, porque o que a gente vê aqui é que eles choraram tanto, lamentaram tanto, que chegaram a perder as forças. Então eu posso dizer que ficar lamentando todos os dias, isso não vai te dar força, vai te tirar força.
Como diz a palavra que nós conhecemos, né? O choro pode durar uma noite, um espaço de tempo, mas a alegria precisa vir ao meu e ao seu coração, porque cremos num Deus vivo e que tem uma palavra poderosa para as nossas vidas. Num segundo momento, Davi fica angustiado. Os seus guerreiros, né, têm a intenção de apedrejá-lo, ou seja, estão procurando um culpado por o que aconteceu. E essa é uma coisa muito comum na vida de muitas pessoas que às vezes estão servindo a Deus. Acontece alguma coisa e ele fica procurando. Em muitas ocasiões, ou em muitas dessas situações, talvez haja culpa, mas talvez em nós mesmos. Mas a gente fica procurando um culpado. Foi assim que Adão fez com Deus. Quando Deus perguntou para ele, o que ele falou? A culpa não foi minha, não. Foi a mulher que o Senhor me deu. Tipo, eu estava bem aqui sozinho, eu estava com os animaizinhos, tudo. O Senhor foi lá, fez a mulher. O problema não é meu, não. O problema é do Senhor. E aí eu tenho que dizer para vocês que muitas pessoas chegam à conclusão que o culpado é Deus. Que Deus não ama, que Deus não protege, que Deus não guarda, que Deus isso, que Deus aquilo. E essa é uma coisa que a gente precisa tirar do nosso coração. Porque agora estão procurando culpado. Não procure culpado. Apenas e tão somente busque a Deus. Fale com Deus. Deixe Ele dirigir você. Deixe Ele falar ao teu coração. Porque agora o que vai acontecer? Enquanto todos esses homens, Davi estava ali também se lamentando, mas Davi vai tomar uma outra posição que nós vemos lá. Versículo 6. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa dos seus filhos e das suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, seu Deus. Veja, todos estavam contra Davi agora, querendo apedrejá-lo por causa disso que aconteceu. E a palavra vai dizer que Davi se fortaleceu no Senhor. Eu posso dizer que ele deixou tudo o que estava acontecendo de lado, tudo o que tinha acontecido até ali de lado. Posso dizer que Davi disse: eu não estou buscando saber se vale a pena ou se não vale a pena, eu não estou nas minhas dúvidas, nos meus quês, nas minhas perguntas, mas eu vou me fortalecer no Senhor. Eu não posso aceitar que a minha vida ou que o meu final seja esse. O meu final não é ser apedrejado pelos meus companheiros. O meu final não é ficar no lamento. O meu final não é esse. O Senhor falou que eu seria rei de Israel. E todas as vezes que nós buscamos se fortalecer no Senhor, meu irmão, pode ter a certeza, vai vir sobre você algo inexplicável da parte do Senhor. Todas as vezes que você determinar em seu coração, ao invés de ficar no lamento, procurando culpado, procurando dizer: eu não aguento mais, Senhor, eu estou cansado, eu já fiz, eu já orei, eu já busquei, eu já jejuei, eu já fiz as campanhas, eu já fiz tudo que tem na igreja, Senhor, e parece que não deu certo. Pelo contrário, Senhor, o Senhor me prometeu uma coisa e a situação ficou pior. Não quero mais, Senhor, não vou mais buscar, não vou mais fazer. Meu irmão, quantos crentes fizeram isso? Quantos crentes abandonaram a promessa do Senhor, saíram debaixo do favor de Deus, por causa da sua maneira de pensar, porque se cansaram, no seu íntimo, dentro de si, se cansaram, falaram: não vale mais a pena fazer, eu não estou vendo o resultado. Meu irmão, não há dádiva maior do que poder servir a Deus. Não há nada melhor do que poder estar na presença do Senhor. Não há nada melhor do que poder na sua presença ser cheio do Espírito Santo, do seu poder. Não há nada, meu irmão, maior nessa terra que possa nos preencher. Eu sei que a luta pode estar sendo dura, está sendo difícil. Pode ter chegado um momento onde você se questionou: Senhor, será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou fazendo errado? Será que vale a pena eu continuar? E Deus está dizendo nessa noite para você: continua firme, continua em frente. Eu não sei contra o que ou no que você está lutando agora, mas eu sei que Deus prometeu que você vai prevalecer. Então fique firme, meu irmão. Não abandone, não. Davi se fortaleceu no Senhor nesta noite, no seu íntimo, da maneira mais simples. Diga ao Senhor: Senhor, me fortalece, Senhor, porque eu estou cansado.
Porque em algum momento, Senhor, no meu íntimo, eu não tenho mais força, não consigo mais prosseguir, porque parece que eu já fiz tudo o que tinha que fazer e não deu certo. Sim, meu irmão, deu certo, sabe por quê? Porque Deus está aí com você. A palavra vai dizer, Davi se fortaleceu no Senhor. Um ânimo novo veio sobre a vida dele. Um algo especial, poderoso veio sobre ele. A primeira coisa que ele vai fazer não vai sair correndo desesperado, fazendo aquilo que ele acha, não. Ele vai buscar direção de Deus. E nessa noite, antes de qualquer coisa, busque direção de Deus. Davi vai orar ao Senhor e vai dizer, Senhor, eu devo perseguir esses inimigos, eu vou alcançá-los, eu vou conseguir vencer. E nessa hora que eu falo, meu irmão, como Deus é bom, como Deus é maravilhoso. Quando a gente se dispõe a lutar, quando a gente se dispõe a enfrentar, meu irmão, Deus vai falar, pode ir que eu sou contigo, pode ir que eu sou na tua vida, aleluia, eu estou com você, você vai prevalecer. Foi o que o Senhor disse a Davi, Davi vai. E Davi não só se fortaleceu no Senhor, mas pegou aquele exército de homens que estavam com ele e disse a eles, o Senhor falou comigo, nós vamos buscar o que é nosso, nós não vamos nos deixar ficar aqui abatidos, cansados, desanimados, mas nós vamos lutar. 200 daqueles homens estavam cansados, mas era um cansaço físico, estavam com o projeto que eles fizeram, da onde era a luta entre os filisteus e o povo de Israel, até esta cidade de Ziclag. Dava muitos quilômetros, eles estavam cansados. Mas Davi vai levar 400 com ele, segundo a direção, segundo a ordem de Deus, porque Deus nunca vai falar para você desistir, desanimar, parar, mas Deus sempre vai conduzir você, para que o nome dele seja glorificado, para que o nome dele seja exaltado. E Davi, na força dada por Deus, junto com aqueles homens, começa uma caminhada, vão encontrar um egípcio que era servo dos amalequitas, que foi o povo que levou filhos e filhas e bens, de Davi e seus homens, e esse egípcio era servo deles e estava ali 3 dias jogado a ele, e vai dizer, você pode me dizer onde estão os amalequitas? Vai falar, primeiro quem era ele, quem ele servia, e Davi vai dizer, você pode nos levar onde estão eles? E aí ele vai fazer com que Davi prometa a ele que ele não seja morto e nem entregue ao seu senhor, e ali vai conduzir Davi e seus homens aonde está o exército. Davi vai chegar ali no dia seguinte. Davi vai sair à batalha com seus homens, enquanto aqueles outros estavam bebendo, estavam se divertindo, estavam cantando vitória. Davi chega com seus homens ali e vão ter uma tremenda vitória, poderosa, poderosa. Uma vitória que não só dá a Davi, traz a Davi aquilo que era dele, aquilo que era dos seus homens, como eles vão pegar os despojos. Então eles foram para resgatar o que era deles e alcançaram muito mais. Guarde isso, eles foram para buscar o que era deles e alcançaram muito mais. Porque Davi se fortaleceu no Senhor. Porque Davi trouxe uma palavra de ânimo àqueles homens. Que a palavra que saia da sua boca seja a palavra de ânimo, palavra que fortaleça, que ajude as outras pessoas a continuarem firmes. Eu sei que no momento em que a gente está enfrentando uma grande luta, é difícil sair palavras de ânimo da nossa boca, mas que você busque ser fortalecido pelo Senhor. Davi obtém uma grande vitória e alcança mais do que ele tinha talvez pensado ou imaginado. E quando ele está voltando, vamos lá no versículo 23, já estou encerrando, vai acontecer algo interessante. Versículo 23, vai dizer assim, Davi respondeu, não, meus irmãos, não façam isso com que o Senhor nos deu. Ele nos protegeu e entregou em nossas mãos as forças que vieram contra nós. Quem concordará com o que vocês estão dizendo? A parte da batalha, quem ficou com a bagagem, será a mesma de quem foi à batalha. Todos receberão partes iguais. Olha que interessante. Davi vai lá, conquista a vitória, obtém um grande resultado, e quando eles estão voltando, há alguns que ficaram. Então aqueles outros homens que foram com Davi à luta disseram o seguinte, não, eles não merecem nada, eles não foram lutar, eles não estiveram conosco. Davi vai dizer, não, foi Deus
que nos abençoou. O favor que está sobre nós veio da parte do Senhor. Foi Ele que nos concedeu vitória e todas essas coisas. Então não é justo eu dizer que nós somos merecedores e eles não. Todos nós aqui estamos debaixo do favor do Senhor. Eles ficaram guardando aquilo que tinham as bagagens, mas são tão merecedores como nós. Porque é assim que Deus trabalha. A gente não pode imaginar que, na verdade, somos mais merecedores do que alguém, porque aquele que se acha merecedor, ele não abençoa o outro. Você pode prestar atenção, aquele que bate no peito e se acha merecedor de alguma coisa é aquele que jamais vai abençoar alguém, porque ele acha que ele é digno. E no fundo, nós não somos dignos, porque não foi na nossa força, não é na nossa força que nós conquistamos. É através do favor do Senhor. Talvez, em algum momento, a gente queira sair do favor do Senhor e tentar resolver na nossa força. Mas eu garanto para você que você vai ter mais dificuldade, vai viver muitas incertezas e certamente, talvez não alcance tudo aquilo que você está imaginando. Então, o que eu quis dizer aqui, meus irmãos, de maneira muito simples, é que a gente siga o que Paulo está falando lá no livro de Gálatas, capítulo 6, verso 9, que a gente não se canse de fazer o bem, não se canse de fazer a coisa certa. Porque no tempo oportuno, nós vamos colher. O que eu não falei aqui, vou mencionar agora, é que 2 semanas depois, sabe quem vai morrer? Saul. Saul está travando uma guerra contra os filisteus, ele vai ser gravemente ferido, vai pedir para que alguém o mate, essa pessoa vai recusar, o seu escudeiro, acho que assim fala, vai recusar, e Saul vai tirar a própria vida. Na 3ª semana, ou 4ª semana, mais ou menos por aí, Davi vai estar sendo ungido rei. Agora pense comigo, ficasse firmado apenas na ideia, já que eu não consegui ser rei até agora, então acho que não vale a pena mais. Eu já fiz tudo que eu tinha para fazer e parece que não valeu a pena, eu não merecia passar por isso, eu não mereço isso, eu mereço muito mais por aquilo que eu fiz, mas não. Davi se fortaleceu no Senhor, e é isso que a gente precisa. O próprio Jesus disse, vinde a mim aqueles que estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. O Senhor vai nos aliviar. Então, é uma ajuda que o Senhor vai estar nos prestando. É quando a gente entra debaixo do favor do Senhor. É quando você fala assim, Senhor, eu estou cansado mesmo, tal. Aí a gente vai até o Senhor e o Senhor nos fortalece, porque eu acredito que as palavras de Davi ao Senhor foram essas. Senhor, realmente a situação está difícil, está complicada, mas ele se fortaleceu no Senhor. Porque é no Senhor que a gente encontra força para continuar caminhando, para continuar lutando, porque não dá para a gente acreditar, meu irmão, nas coisas deste mundo, ou talvez se firmar nas pessoas. Nós precisamos ter como nosso braço forte o Senhor na nossa vida. Então, que você nessa noite talvez possa parar para pensar, que de repente em algum momento talvez você tenha pensado assim, se vale a pena ou não continuar buscando, continuar indo para a igreja, continuar orando. O que você precisa observar é o que você está recebendo antes daquilo que você está buscando. Porque às vezes a gente sai de casa e vai para a igreja dizendo assim, eu vou buscar minha... Talvez se esquecendo ou não prestando atenção em tudo aquilo que Deus tem antes de chegar na bênção. Antes de chegar naquilo que você quer. Você pode ter certeza que Deus não dá a nós só aquilo que nós queremos. Deus sempre trabalha nos dando muito mais do que nós pensamos ou imaginamos. Então, nessa caminhada que a gente está fazendo, só refletindo um pouquinho o que eu falei no começo, a nossa vida com Deus não é uma fórmula matemática. Então, podem acontecer, muito a gente não se canse de fazer o bem, não se canse de fazer a coisa certa. Porque no tempo próprio, no tempo oportuno, nós vamos colher, se a gente não desanimar. Então, que a gente possa refletir nisso, que a gente possa superar em Deus esse cansaço que muitas vezes vem sobre nós, porque eu acredito que muitos já refletiram, talvez em algum momento da sua vida, isso. Senhor, eu estou na igreja, eu tenho feito, eu tenho lido, eu tenho participado de tudo, e por que não acontece? Então, comece a prestar atenção no que está acontecendo. Tá?
não só na sua vida, mas na vida daqueles que estão à sua volta. E perceba Deus agindo, perceba Deus fazendo, perceba Deus realizando. Como eu falei, Davi foi ungido rei, mas não se tornou rei no outro dia. Isso não é demérito nenhum. Na verdade, é estar debaixo do favor de Deus, descansar no Senhor. Haverão momentos difíceis? Sim, como a gente já tem visto em muitas pregações. Mas que a gente possa superar esse cansaço que muitas vezes vem no nosso íntimo, vem na nossa alma, e a gente fica talvez angustiado, preocupado, talvez vivendo até incertezas, por causa das coisas que acontecem. Mas que eu te digo novamente, é muito mais por você crer do que por você fazer. Entende isso? Tudo que você faz para Deus é importante, lógico que é. Mas é muito mais porque você crer. É muito mais porque você acredita em Deus. Isso é o que mais importa. É isso que vai te fortalecer. É você acreditar em Deus e naquilo que Ele tem para a sua vida. Davi foi bem sucedido. Davi é uma referência para nós. Se Davi procurasse talvez uma referência assim parecida com a dele, talvez ele não encontrasse, Mas ele soube lidar com cada momento, mesmo ali estando fugido, estando talvez mais longe, Porque ele estava se afastando do reino, num determinado momento, se você for parar para pensar, ele mais se afastou do reino do que se aproximou. Ele se aproximou num determinado momento, mas de repente começou a se distanciar, então parecia que... E olha como Deus faz as coisas, Deus trabalhou, operou para que ele obtesse as vitórias que ele obteve, mas o importante foi ele, no momento em que ele teve a oportunidade, porque eu acredito, meu irmão, que muitas vezes a gente também tem essa oportunidade, de pensar, quer saber, eu vou resolver desse jeito. 2 vezes ele teve a oportunidade de resolver do seu jeito, ou poderia até, de repente, sei lá, ir lutar lá contra o exército de Saul, não sei. Mas ele preferiu continuar debaixo do favor do Senhor. Quando ele diz, ai de mim, de tocar no ungido do Senhor, ele está dizendo, eu acredito em Deus, eu acredito naquilo que Ele estabeleceu. Então que nessa noite você possa aí encontrar forças no Deus que você serve, os que esperam no Senhor. O pastor Lúcio gosta muito de mencionar esse versículo, renovarão as suas forças. Então, nesta noite, tenha as suas forças renovadas, não só no que diz respeito ao aspecto físico, mas no teu interior, no teu íntimo, que venha a força de Deus sobre você, que você supere esse cansaço que possa ter vindo sobre a sua vida em algum momento, ou você que de repente estava com isso na cabeça, que isso seja superado, porque é um momento onde muitos, eu vou dizer para vocês, estão sendo vencidos pelo cansaço, por situações, como o pessoal brinca naquele ditado popular, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, Então muitas vezes as coisas vão acontecendo e às vezes muitos irmãos acabam cedendo, Então que você possa propagar uma mensagem de ânimo, de força, que você possa ajudar as pessoas a superarem esse momento de, eu posso dizer, cansaço. A gente poderia usar outra palavra, abatimento, desânimo, mas a gente vai colocando, como que eu posso dizer, o tema nas mensagens. Então, que você possa ajudar também outras pessoas a superar esse momento de cansaço, de dificuldade, que você ajude essas pessoas a se manterem firmes, e que a gente não se canse, meu irmão, de fazer o bem. Foi o que Paulo disse aos Gálatas, porque no tempo oportuno nós vamos colher se a gente não desanimar. Você não vai desanimar. No nome de Jesus, eu quero determinar isso, quero orar com você, te abençoar, porque eu creio que não é tempo de desanimar, é tempo de estar animado. Pastor, mas olha o que está acontecendo, meu irmão. Se a gente fosse deixar levar pelo que está acontecendo, a gente vai certamente, meu irmão, desistir da vida, desistir de tudo. Então que a gente possa ter ânimo, naquilo que vem da parte do Senhor. Você é uma pessoa que tem dentro de você o Espírito Santo de Deus. Tenho pensado muito nisso. O Espírito de Deus quer se manifestar na tua vida, quer te ajudar. Então deixa que Ele trabalhe aí o teu coração e você supere esse momento de cansaço, como Davi superou aquele momento de profundo cansaço. Eles choraram até se cansar, ficaram abatidos, Davi ia ser apedrejado, mas ele conseguiu encontrar forças no Senhor. E é isso que nós precisamos fazer. Amém? De uma maneira muito simples, é o que eu queria te dizer nesta noite, é o que estava em meu coração. Eu quero orar, eu quero te abençoar no nome de Jesus. Querido Deus, amado Pai, eu quero te louvar, te bendizer,
te agradecer por esta oportunidade, te agradecer, meu Deus, por estar junto com os meus irmãos, desfrutando da tua palavra, que nos mostra, Senhor, um servo teu, Pai, passando por vários momentos, Senhor, mas, aleluia, ele venceu, Senhor, porque se fortaleceu no Senhor, ó Pai, que nós também, eu creio, Deus, se fortalecendo no Senhor, ó Deus amado, possamos, Senhor, vencer, superar o cansaço que possa ter vindo sobre a nossa vida, Senhor, talvez sobre a nossa mente, sobre o nosso íntimo, meu Pai, que muitas vezes nos passa aquela vontade de desanimar, de se abater, de não fazer mais, que jamais seja assim, Senhor, que não venhamos a viver a nossa vida apenas lamentando as coisas que acontecem, que não venhamos, Senhor, a viver a nossa vida procurando um culpado, Senhor, quem errou, quem não errou, Senhor, que não venhamos a apontar para outras pessoas, querendo, Senhor, de certa forma, levar a nossa ira, Senhor, ou talvez, Senhor, a nossa maneira de pensar, Senhor, para cima dessas pessoas, mas que antes, Senhor, como Davi fez, possamos fazer, nos fortalecer no Senhor, Pai querido, e continuar, Pai, independente do que teremos que enfrentar ou o que teremos que fazer, sobre a Tua direção, Senhor, certamente vamos prevalecer. O que aprendemos nesta passagem, Senhor, que aquele que vive debaixo do favor do Senhor, aquele, aleluia, que permanece no Senhor, crendo que o teu favor, Senhor, aleluia, já se cumpriu e continuará se cumprindo na nossa vida, este é o que vai vencer. Mas aquele que tenta resolver com as suas próprias mãos, aquele que tenta resolver do seu jeito, Pai, pode até conseguir algumas coisas, Senhor, mas certamente terá muita dificuldade, muitas incertezas, Senhor, poderá correr grandes riscos de errar, Senhor, e certamente não será talvez tão bem sucedido como se, Senhor, permanecesse debaixo do teu favor. Ajuda os teus servos, as tuas servas, para permanecerem firmes, Senhor, debaixo do teu favor, Pai querido, crendo, aleluia, que a melhor coisa é crer, aleluia, naquele que prometeu, e só há um que pode prometer e cumprir, este é o nosso Deus. Te louvamos, te bendizemos e te agradecemos no nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Louvado seja Deus, meus irmãos. Eu agradeço muito a oportunidade ao pastor Luciano por nos permitir estar aqui trazendo uma mensagem, né? Fica aqui o meu abraço para o povo aí de Jundiaí, né? Quero estar aí com vocês, né, assim que possível, mas que todos nós possamos continuar firmes, certos e convictos da promessa do Senhor, daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Meus irmãos, Deus abençoe vocês, fiquem na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que a força do Senhor tenha alcançado o teu coração, que hoje você possa ter se fortalecido no Senhor e poder dizer, pastor, estou pronto, vou para cima e certamente vou vencer. É isso aí, meu irmão, não é soberba não. Davi, quando falou que ia vencer Golias, ele não foi na soberba, ele falou assim, eu vou no nome do Senhor, então vá no nome do Senhor, vença e alcance tudo aquilo que Deus tem para a tua vida. Eu te abençoo em o nome do Senhor Jesus Cristo e agradeço a Deus por estar com cada um de vocês. Tudo seja para a glória do Senhor.